Esther, capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram-se dos que o odiavam. Capítulo 10 agora, irmãos. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não está escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Vamos ter uma breve oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude a compreender, ó Deus, os ensinamentos desse texto. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, estamos finalizando, então, uma série de mensagens do livro de Esther. E você que acompanhou desde o início, você ouviu no primeiro sermão que era um texto difícil, era um livro difícil. E ele termina com um texto difícil. Nós vamos para uma reviravolta que aconteceu contra todo o povo, agora envolvendo todo o povo judeu. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Se você não acompanhou, você pode ver no canal da nossa igreja, no YouTube, você pode acompanhar essa série que está terminando hoje. Foi uma série de 8 sermões. O livro, ele narra fatos que aconteceram 5 séculos antes de Cristo. E quem estava sob o poder, quem estava no governo era os persas. Eles haviam vencido os babilônicos. Eles haviam derrotado os babilônicos. E alguns judeus estavam libertos com o decreto de Ciro, foram libertos na Babilônia ainda para voltar para casa. E eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Mas outro povo quis ficar na Pérsia, quis ficar no exílio, se acostumou com aquele lugar. E Radassa, uma jovem judia, de um modo muito controverso, se tornou rainha, no lugar de Vasti, que desobedeceu o rei Assuero, que era o rei Medo-Persa nessa época. Mordecai, seu primo, cuidou de Esther, foi como um pai. E ele ordena que Mordecai, ele cuidou e disse para Esther não revelar sua identidade nem parentesco. E aí o rei Assuero promove o seu amigo, Amã, a segundo homem, depois de Mordecai ter livrado a vida do rei. E ele promove, e coloca em destaque. E aí Amã ordena, ele escreve um edito que todos deveriam se prostrar diante dele. E Mordecai vivia no palácio, e Mordecai não se curvava diante de Amã. E aquilo enchia Amã de fúria, de ódio. Ele ficava muito irado. Então, ele promove um edito que ia caçar os judeus. E quando que seria isso? Seria no dia 13 do 12º mês do mês de Adar, que é o mês de Adar, do 12º do mês de Adar. Ele promove um edito para exterminar os judeus, uma lei que as pessoas poderiam entrar na casa dos judeus, matá-los e roubar os seus bens. E ele fez isso. E marcou esse dia, por sortes, chamado Pur, tiraram lá o Purim, as sortes, e caiu nesse dia. Foi feito esse decreto e enviado para 127 províncias que existia, causando tristeza, principalmente para os judeus. Então, quando Mordecai tomou conhecimento desse edito, ele falou com Esther: Esther, preciso que você entre em ação, preciso que você interceda pelo nosso povo.
E aí ela vai ter com o rei Mordecai arriscando a sua vida, e o rei a aceita, e ela pôde falar, e ela, dentro da providência de Deus, Deus promove aqui uma reviravolta. E aí em 2 dias Amã é morto, Mordecai entrou no lugar de Amã, recebe a função política no lugar de Amã, e depois também havia um decreto, o decreto não podia ser anulado. Esse decreto dos medos e do persa não podia ser anulado, então manteve-se ainda esse decreto. Mas ele conseguiu um novo decreto, eles conseguiram o direito de legítima defesa, quando viessem o ataque dos inimigos. E depois de 2 meses, chegamos no capítulo 9. Dia determinado para exterminar os judeus. Dizemos que Deus é bom, mas muito do que acontece nesse mundo está cheio de tanto ódio. Dizemos que Deus é bom, mas dizemos que Deus é amor, né? Mas o mundo está cheio de ódio. Dizemos que Deus é bom, mas muito do que acontece faz o mundo parecer ruim. Dizemos que Deus está no controle, mas muitas vezes tudo que acontece aqui é que estamos cercados pelo caos, pelas coisas ruins. Temos a Bíblia cheia de promessas surpreendentes, mas nossas vidas muitas vezes são cheias do quê? Decepções, mágoas, tristezas. Onde está esse Deus quando determinadas coisas acontecem? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez você já tenha procurado Deus num momento de dor, de luta, de tristeza. Timothy Cain, ele diz ainda mais: onde está Deus quando uma jovem órfã é levada ao harém de um rei orgulhoso, mulherengo, sedento de poder, instável e violento? Onde está Deus quando um grande inimigo do povo de Deus, um dos homens mais arrogantes de toda a Bíblia, é promovido à 2ª posição mais poderosa do império? Cadê Deus diante de tudo isso? E como nós vimos ao longo do livro de Esther, Deus aparentemente está o quê? Oculto no livro de Esther, não aparece, mas ele não está ausente. Deus está oculto, mas não está ausente. E aí acontece uma grande reviravolta. Nós chegamos no momento da reviravolta. Depois de tanto suspense, tantas coisas aconteceram dentro do livro de Esther. Vejamos novamente o versículo 1 do capítulo 9, irmãos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que o odiavam. Então, meus irmãos, aqui está o spoiler do capítulo 9 todo. Então, se você veio para saber o que ia acontecer, está dado aqui. Agora, pode fechar a Bíblia, pode ir embora, acabou. Não recomendo que você vá embora, porque nós temos muitos ensinamentos importantes, lições que podemos aprender no meio e no fim dessa história. E talvez você pergunte assim, por que o autor trabalhou dessa forma? Por que ele fez dessa maneira? Mas uma coisa nós já sabíamos desde o início. Vocês lembram lá em Gênesis 3,15, o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso já era uma promessa de Deus que não ia acontecer nada com o povo de Deus, até que viesse o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher, irmãos? Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós, desde os tempos mais remotos, já tínhamos essa promessa. O proto-evangelho, aquele que viria. Então, por mais suspense que poderia parecer, as promessas de Deus não falham. Ele não ia permitir que seu povo fosse exterminado pelos persas. Então nós tínhamos isso. Na nossa vida não é diferente do livro de Esther, meus irmãos, pois vivemos o quê? Um mundo onde muitas coisas acontecem e nós não entendemos o porquê que elas acontecem, a maneira que elas acontecem, mas sabemos como terminará e que Deus cumprirá as suas promessas. A reviravolta foi compartilhada com todo o povo de Israel que estava no Império Persa, por mais sombrias que elas possam parecer, por mais desesperadoras que pareçam, por mais impossíveis que pareçam, o livro de Esther nos mostrou que o nosso Deus é o Deus de grandes reviravoltas. Por mais oculto que Deus pareça estar,
Ele está presente a hora que precisamos, na hora certa, no tempo dele. Ele é o Deus que vira as coisas de cabeça para baixo, em um momento, como um estalar de dedos, como um piscar de olhos. Talvez o novo edito agora de Mordecai, como sendo o segundo homem do reino da Pérsia, fez com que o quê? As lideranças das províncias, que estavam dispostas a matar os judeus e roubar os seus bens, voltassem para com os judeus. Vejam os versículos 2 ao 4, irmãos. Porque os judeus, nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Aqui diz que o quê? Todos os príncipes, sátrapas, governadores, todos os líderes oficiais ajudaram o povo judeu. Aqueles que estavam determinados a matar o povo judeu, eles se voltaram para ajudar o povo judeu. Então, nós não sabemos como que foi isso, como que eles ajudaram, mas sabemos que fizeram. Talvez eles falaram assim, ali tem uns inimigos, apontando o lugar de alguns inimigos, eu não sei. Talvez tenha sido assim. A vitória de Israel foi abrangente, como o capítulo 9 revela em detalhes. Nós estamos diante de um fato interessante, uma chamada Guerra Santa, irmãos. Uma guerra que começou lá atrás. Numa primeira leitura parece que os mocinhos se tornaram vilões. Depois você pode ler todo o capítulo 9 na sua casa, mas o capítulo 9 nos dá detalhes. Os perseguidos se tornaram perseguidores, mas esta é uma leitura equivocada da palavra de Deus. O texto mostra que os judeus só atacaram aqueles que o tentaram destruir. É interessante que muitos se tornaram judeus. No capítulo 8, versículo 17, diz assim: e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Mas aqueles que tentaram contra foram mortos, destruídos. Temos que 500 pessoas foram mortas na cidadela de Suzã. 500 pessoas era ali só ao entorno do palácio. Depois dessas 500 pessoas, dentre eles os 10 filhos de Amã, e foram, possivelmente depois de Amã morto, eles tramariam uma vingança contra Mordecai e contra o seu povo. Então foram todos exterminados, foram expostos, pendurados. Percebe que esse fato é importante, ao ponto de listar o nome de cada um deles. Tá? Se você ler depois o texto, você vai ver, foi listado o nome de cada um deles. Tá? Perceba que este fato, Esther pediu que eles fossem publicados, fossem expostos publicamente, versículos 7 ao 10, irmãos. Depois, mais 300 homens, em um dia só em Suzã, e nas demais províncias, 75 mil homens, totalizando 75.800 mortos. Quanta gente morta, irmãos! Será que Mordecai se tornou tão mal contra seus inimigos? Estamos diante, então, de uma guerra santa. Nós podemos afirmar que Deus autoriza a guerra santa? Por que nós ficamos chocados diante da morte? Por que nós tendemos a falar, nossa, que Deus cruel, que Deus injusto, que Deus mau? Porque nós não estamos acostumados com a morte e nós não fomos feitos para morrer. Então a morte nos choca de uma maneira como qualquer outra coisa não faz. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso que a morte nos abala, nos choca grandemente. Será que Deus autoriza a guerra santa? Há características de uma guerra santa. A primeira é, não tinha baixa no exército judeu, não houve nenhuma morte no exército de Deus. O exército judeu sobrevivia a todas as guerras santas que aconteceram. Isso aconteceu algumas vezes. Uma delas é quando Judá estava sitiada, cercada pelo exército assírio.
E o que Deus fez? Deus enviou o seu anjo, que matou a todos os inimigos durante a noite. Nenhum judeu morreu. A segunda característica é que o exército não podia pegar os espólios de guerra. Vocês lembram da história de Acã? Em Josué 7. Acã, eles venceram a batalha, Acã, e a ordem era que não pegasse nenhum espólio. Acã foi lá, pegou uma capa e escondeu. Qual que foi a consequência daquilo? Deus castigou o povo de Israel. Na Guerra Santa há algumas características que devem ser cumpridas. Depois a história avança. Deus chamou o quê? Israel para ser o seu povo, uma nação santa, separada, né? Separada para ele, que representaria a terra e agiria em seu nome. A relação de Deus com Israel, começa lá com a família de Abraão. Isaac tem 2 filhos, Jacó, Israel, e Esaú. E desses 2 filhos nascem os israelitas e os edomitas. Um dos descendentes, um dos netos de Esaú, né, um edomita, foi Amaleque. Amaleque, ele era descendente, então, da onde descenderam o quê? Os amalequitas, um povo que era da linhagem dos edomitas, de Esaú, mas se desenvolveram como grandes inimigos do Senhor. E quem era Amã, esse inimigo aqui? Filho do Agagita, rei de Agag, amalequita. Deus já tinha mandado que esse povo fosse destruído e exterminado, mas alguém falhou, alguém não cumpriu isso. E esse povo foi o povo que atacou o povo de Israel quando saía do Egito pelas costas. E olha o que o Senhor Deus disse para exterminar esse povo. Deuteronômio 25, 17 a 19 diz assim: lembra-te de que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor da terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. A memória de Amaleque era para ser exterminada, acabada. Quando eles chegassem, entrassem na terra prometida. E foi isso que aconteceu? Não foi. Isso era para ter acontecido quando o povo assumiu a terra prometida, mas o povo falhou. Eles desobedeceram ao Senhor. Saul depois também teve a chance de matar o rei Agag. Ele poupou a vida do rei Agag e roubou os espólios, achando que Deus queria aquilo para servir no culto. É interessante a desculpa que muitas vezes nós damos para não obedecer a Deus. Agag, rei dos amalequitas, da onde descendeu Amã. Israel funciona como a mão do Senhor para punir os ímpios, para punir aqueles que adoravam a falsos deuses. Isso é a guerra santa, com algumas características ímpares, irmãos. É o cumprimento da profecia que está acontecendo aqui. Eles entenderam e nem tocaram nos despojos. É uma guerra santa o que está acontecendo aqui na Pérsia. É Israel lutando em nome do Senhor contra os povos malignos, que não temem ao Senhor, que tentaram destruir o plano divino, o plano de tornar o quê? A linhagem do Messias. Um plano que ia trazer a redenção ao povo de Deus, o nascimento do Redentor. O que é isso? É uma prévia, nada mais é do que uma prévia do julgamento final. Vejam alguns detalhes, irmãos, versículos 10, 15 e 16, acompanhem comigo. Versículo 10. O que eram os 10 filhos de Amã, filho do Amedata, o inimigo dos judeus? Porém, no despojo não tocaram. Versículo 15. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém, no despojo, não tocaram. Versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei, reuniram
e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos. Mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém, no despojo, não tocaram. Eles não pegaram nada dos seus inimigos, nem um alfinete, nem uma agulha, não pegaram nada. Não deveríamos ter vergonha de pregar sobre a justiça de Deus para as pessoas. Assim como Esther tornou público aqueles que são contra o povo de Deus, isso é, ela expôs os filhos de Amã em praça pública. Nós devemos o quê? Falar o quê? Sobre o juízo de Deus, pregar sobre o juízo de Deus. Hoje vivemos uma época em que muito pouco é pregado sobre o juízo de Deus. Muito pouco, principalmente nos púlpitos. As pessoas dão roupagem mais amorosa para o nosso Deus, como se Ele fosse só amor. Mas Deus não é só amor, Deus será justiça. Deus um dia vai vingar todos os seus inimigos. Não deveríamos ter, então, vergonha de pregar. Nunca. As pessoas têm pregado Deus como se não fosse punir ninguém. Haverá um dia que coisas piores vão acontecer com os inimigos do povo de Deus. O dia em que Jesus voltar, Jesus disse, as pessoas deveriam ter medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Eles não estão sendo oportunistas, irmãos. Tentando para pegar o que é dos outros. Eles não mataram mulheres, não mataram crianças, mataram apenas os homens e não tocaram nos despojos. Isso é uma característica de uma guerra santa liderada pelo próprio Deus. Hoje, depois da vinda de Cristo, as coisas não funcionam assim. Hoje, a igreja é o Israel espiritual de Deus. Nossa luta agora é espiritual, levando toda a terra a mensagem de arrependimento e fé em Cristo Jesus. E você está aqui vivendo do jeito que quer, achando que no final vai dar certo, cuidado. Haverá juízo. Se arrependa dos seus pecados. Volte para Deus. Vai dar certo sim. No final vai dar certo, nós já sabemos o final da história. Mas vai dar certo para aqueles que são do povo de Deus. Para aqueles que são do povo de Deus. Segunda parte da história aí do capítulo 19 é que eles celebraram a vitória, a festa do Purim, que é celebrada até os dias de hoje. Acompanhe comigo os versículos 17 e 18, depois os versículos 20 a 22. Sucedeu isto, no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mês e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. E o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que fizessem dias de banquetes de alegria, de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádiva aos pobres. Olha só, eles passaram a comemorar todos os anos, e esse ano foi no dia 6 e dia 7. Dia 6 e 7 de março, o dia do Purim, a festa do Purim. O texto nos mostra o quê? Que havia um lugar, em todo lugar festa, nas 127 províncias. Lugares diferentes, a mesma celebração. O descanso, o sossego dos inimigos. E tinha comida, gente. Tinha comida envolvida. Assim como nós tivemos uma feijoada semana passada, tivemos bolo ontem, tinha comida envolvida. Tinha um banquete. Tinha troca de pratos. Sabe quando você faz aquele churrasco? Vamos levar um churrasco lá para o pastor Jair, que ele gosta. Isso, eu fiz um doce aqui, eu vou levar para a irmã Maria. Vou levar um pão. Sabe, aquela troca. Festa com alegria, com disposição do coração.
com o partilhar do pão. Essa festa se dava um mês antes da Páscoa, e o povo celebrava o que? A libertação de todos os seus inimigos, a libertação que Deus havia dado. Deus mudou a sorte do povo e continua o quê? Soberano sobre todas as coisas. Uma celebração para sempre. Um povo que experimentara o exílio, agora encontra o quê? Novas forças por meio da aflição. Renova o seu amor por sua identidade, por meio do sofrimento. Poderiam se calar e ser assimilados, poderiam ser judeus ou não. Por essa razão, a festa do Purim se tornou tão importante para os judeus após a salvação. Tiveram o quê? A sua fé renovada. Foram redimidos de uma sentença de morte. Seu compromisso foi renovado com Deus. Versículos 28 e 29 do capítulo 9. E que esses dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, em que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Escreveram 2 vezes para confirmar isso, irmãos. Tratava-se de um memorial do tempo que os judeus tiveram descanso de todos seus inimigos. A tristeza foi transformada em alegria, o luto foi transformado em vida, o lamento foi transformado em celebração. Nós temos uma festa, meus irmãos. Hoje, nós somos lembrados, uma festa onde Deus nos deu descanso, uma festa para lembrar que nós somos o quê? De outro lugar, que nós somos passageiros, peregrinos, e estamos exilados aqui, nós não somos daqui. Nós temos uma festa parecida, que eu posso compartilhar com os irmãos, uma comida. Qual, irmãos? Qual festa é essa? O domingo. O domingo, o dia da ressurreição do Senhor, o dia do Senhor, que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Todo domingo é um memorial na nossa vida, o culto, a celebração, a vida. Nós vencemos a morte através de Cristo. Nós temos libertação, plena vida. E isso deve inundar os nossos corações, encher-nos de alegria. E nós vamos partilhar daqui a pouco o pão e o vinho, celebrando o alimento, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo que foi derramado em favor de nós. Essa é a maior de todas as festas que nós podemos celebrar. O domingo é o dia que lembramos da reviravolta que temos em Cristo. Se você não consegue perceber a festa espiritual que é o domingo, é porque você entra aqui com as preocupações sobre o amanhã. Você fica preocupado. Lembra-se do descanso alcançado através de Cristo. É isso que nós celebramos a cada domingo. Nós não podemos trocar esse dia maravilhoso dessa festa por qualquer coisa. Não podemos. O dia da nossa libertação, o dia da nossa comunhão com os irmãos, ser trocado por qualquer coisa. Muitos trocam por um jogo de futebol, muitos trocam por uma festa pagã, muitos trocam por outras coisas. Nós não podemos ser ingratos com o que Cristo fez por nós na cruz. Nós não podemos viver o domingo como se fosse um dia comum para nós. Se não fosse a morte e a ressurreição de Cristo, o último dia seria uma tragédia, seria muito ruim, seria tão ruim como foi para os amalequitas, para os filhos de Amã. Como tem sido o seu dia de descanso? Como tem sido a sua agenda para estar no domingo? Você tem tido tempo de descansar fisicamente e espiritualmente? Você tem tido tempo de ajudar aquele que precisa? Você tem usado seus recursos, não só monetário, mas uma palavra de conforto, um aconselhamento nesse dia? Por causa daqueles que são legalistas em guardar o sábado, nós cristãos estamos desprezando a festa, o dia do Senhor, o domingo. E hoje você está aqui sendo lembrado disso. Alimente-se espiritualmente nesse dia. Dia de adorar, dia de descansar e dia de ajudar aos necessitados. Necessitados não necessariamente necessitados financeiramente, como eu disse, mas às vezes a pessoa só quer uma palavra, só quer um consolo.
E a terceira e última verdade que esse texto nos traz, meus irmãos, é um lembrete muito importante, que diz assim, que a vida no exílio ela continua. O domingo nos lembra que o que Deus fez por nós. E a segunda-feira nos lembra que nós ainda estamos no exílio. Nós vamos ter que voltar amanhã. Você vai ter que pegar o carro, vai ter que trabalhar, você vai ter que abrir seu comércio, você vai ter que ir para a faculdade, você vai ter que voltar à sua rotina normal. A segunda-feira nos lembra que essa vida aqui ainda não é o céu. Ainda não chegamos lá. Vamos lá para o capítulo 10, irmãos. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. O capítulo 10 começa com uma notícia, que o rei impôs o quê? Tributos. Nas terras, todo o império. Em todo o império, nas terras próximas, nas terras mais distantes. Mordecai e Ester tinham poder no império? Tinham muito poder. Podiam escrever até um edito, eles tinham um anel do rei para selar. Mas quem era o rei? Assuero continuava sendo o rei da Pérsia. Os interesses pessoais dele continuavam sobrepondo, soberano, não importando o custo para os seus leais súditos. Diferente do que acontece, talvez no nosso país, o dinheiro levantado por Assuero não será gasto na educação, não será gasto no bem-estar público, mas nos interesses pessoais, individuais, nos caprichos do imperador. Se o imperador ficasse realmente sem dinheiro, você lembra do palácio dele, daquela festa de 180 dias, 187 dias, sofás de ouro, taças de ouro. Era só ele derreter um sofá, derreter algumas taças lá, que ele tinha dinheiro. Era fácil. Na verdade, a imposição de impostos sobre o império é em si mesmo uma outra reviravolta, mas dessa vez negativa. Vocês lembram na ocasião da coroação de Ester? O que o rei Assuero fez? Ele reduziu, ele deu isenção geral de impostos. Está lá no capítulo 2, versículo 18. Agora, embora Ester seja mais rainha do que nunca, as bênçãos anteriores foram revogadas e ele o quê? Taxa, imposto. Diferente do que está acontecendo aqui, irmãos? Imposto sobre imposto. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais no império de Assuero. Isso é importante, irmãos. A palavra de Deus está nos lembrando que o domingo é uma festa, é um antegozo do céu. Mas a segunda-feira nos lembra que nós não estamos ainda no céu. A palavra de Deus, quando guardamos o domingo do jeito que Deus pede, é como um pequeno deleite de como será o céu. Uma degustação. Mas aí vem a segunda para nos lembrar que aqui não é o céu. Você ainda está no exílio, ainda está sob o governo de homens, ainda está sendo taxado. E não importa o governo que esteja, você será oprimido, você vai sofrer, será taxado. Haverá peso sobre nós, haverá injustiças de todos os lados. Talvez você esteja aqui hoje para ser lembrado que por mais gostoso que esteja aqui, aqui não é o céu. Ainda não estamos lá. Portanto, não perca a sua identidade como fizeram os personagens deste livro de Ester. Não se perca nesse mundo. Não se acostume com ele, achando que você é dele. Mas lembre-se que há esperança para você, se você tem vivido sem identidade. A esperança está em Cristo. Deus pode estar oculto na história,
mas nunca ausente. Que Deus nos abençoe, irmãos.